Está todo mundo querendo relaxar, curtir a família, comer uma carninha, tomar uma cervejinha, mas é necessário que nós darmos continuidade ao hangout que nós iniciamos 2 dias atrás. Então, nós vamos falar da fraude novamente, aqui das evidências científicas que nós temos, que é a Newcomb-Benford Law, que foi estudada pelo Dr. Hugo Haschel, ok? Temos a retroengenharia da fraude, que foi feita pelo Gilson, e temos, ok, um novo estudo que está em andamento do Cláudio Tonelli. Então, eventualmente, o potencial que nós temos aqui é unir esses 3 estudos e chegarmos a um parâmetro de como essa fraude foi feita, baseado nas evidências científicas que se apresentam agora. Logo mais, teremos também um engenheiro venezuelano que vai estar conosco, e ele vai falar também da Newcomb-Benford, ok? E vai falar de outras fraudes que existem na Venezuela, porque ele é de um estado chamado Táchira. E nesse estado, ele acompanhou muito o processo de fraude. Okay? O nome dele é engenheiro José Rodolfo Mendes Moura. E ele vai entrar logo mais no Hangout. Eu queria também falar rapidamente sobre um post que eu fiz hoje, que era um repost do Matheus Faria. É importante a gente saber que o tsunami jurídico já está dando um resultado positivo. Colocar pressão total nesse juiz que tem o processo e dar todo o apoio possível e imaginável para que a briga vai ser feita. O Dias Toffoli já estão tentando blindar a participação dele nessa história da fraude, e a nossa suspeita é que ele sabe muito bem quem assinou a entrada dessa empresa venezuelana no TSE e para quê. Então nós temos que manter essa pressão constante, sempre vigilante e de apoio, ok? Então, sem mais milonga, aqui eu vou começar primeiro, novamente, com o Hugo Haschel, pelo simples fato de que a Newcomb-Benford, fora do país, é um estándar, é aceita incondicionalmente, é o DNA de qualquer fraude financeira. Então, Hugo, eu gostaria que você fizesse assim, uma repescagem do que nós falamos no último Hangout e desse continuidade ao trabalho que você iniciou. Legal, Dalmo. Primeiro, registrar sempre a satisfação que é estar contigo aqui, com os nossos amigos, né, com o Gilson, com o Cláudio e as pessoas que estão nos acompanhando. Acho que estamos devendo isso hoje, um Hangout um pouquinho melhor. Tivemos problema de sinal no Hangout da quinta-feira, o Cláudio teve. Então, acho que hoje a gente consegue fazer um negócio mais bacana e aproveita para ressincronizar esses entendimentos todos, né? Sempre lembrando, assim, você que está interessado em saber aí o que aconteceu com a eleição do Brasil, o Cláudio, o Hugo e o Gilson não se conheciam antes desses momentos aqui, né? Na verdade, a gente se conheceu no Hangout de quinta-feira. Quer dizer, estou dizendo isso para demarcar que nós fizemos estudos independentes. O Cláudio sentou no canto, lá na casa dele, no laboratório dele, fez um estudo dele. O Gilson fez a mesma coisa e nós a mesma coisa. E agora nós estamos nos encontrando e a convergência entre esses estudos ela é muito forte, né? Eu diria assim que a probabilidade da gente ter feito isso sozinho, né? É como aquele negócio do túnel do trem, né? Escava de um lado, vem do outro e os túneis estão se encontrando. Significa que existe algo aí, né? Bom, nos coube falar sobre a questão da Newcomb-Benford, que a gente fez esse estudo. Recapitulando, nós fizemos o estudo da eleição, depois fomos num congresso internacional na Cracóvia, no mês de dezembro, que é o Jurix, é um congresso que acontece a cada 2 anos, e apresentamos lá preliminarmente, como um work in progress, o trabalho sobre a eleição do Brasil.
E o impacto foi muito legal, as pessoas conversaram conosco, inclusive veio um professor que foi trabalhando na Operação Mãos Limpas, né, o Giovanni Sartor, ele foi coordenador de tecnologia da informação da Operação Mãos Limpas. E ele ficou assim e falou, meu Deus, o que está acontecendo aí no Brasil, né? E depois, quando nós regressamos, nós submetemos esse trabalho à revista Justiça Fiscal, que é a revista dos procuradores da Fazenda Nacional. É uma revista, né, das pessoas que trabalham na área de combate à sonegação fiscal, a lavagem de dinheiro, né, investigações financeiras. Então, para um artigo passar pela peneira ali, é muito rigoroso, é muito criterioso, né? Eles jamais assim, aceitariam um trabalho que tivesse, né, inconsistência, que fosse superficial. Então, houve além da validação, né, no cenário científico internacional, nós tivemos também esse artigo publicado, que acho que foi talvez o primeiro contato que a gente acabou tendo com o Down, né, em função daquele texto, que também é importante dizer para os nossos amigos, não nos conhecíamos, né, a gente se encontrou nessa luta, nessa caminhada, para saber, entender o que está acontecendo aí com os números da eleição do Brasil, que são, assim, estatisticamente reprováveis, né, vamos colocar dessa maneira. Então, se tu puderes colocar a nossa apresentação ali, são rapidamente 3 slides, né? E dar uma sintonizada assim, o que é a lei Newcomb-Benford que a gente usou para fazer o estudo da eleição brasileira. Bom, existe uma probabilidade histórica, né? Eu não estou vendo aqui se entrou ou não entrou. Deu certo aí? Eu tô com a tela completa. Aí, tá lá. Agora foi. Então, essa primeira tela que está aparecendo ali, ela contém os números de 1 a 9, que são os números que aparecem na primeira célula, na primeira casa, no primeiro dígito de uma célula de números, né? Então, por exemplo, se o resultado da eleição lá na cidade tal foi 1.527 votos, nós vamos pegar o 1, que é o primeiro número, né? Então, não está aparecendo, Gildão. Não está aparecendo? Agora sim. Perfeito. Agora sim. Então, essa lei, que é importante, é uma lei matemática, né? É aquelas leis assim, político nenhum muda esse tipo de lei, é uma lei de constatação da história da natureza. Então as pessoas começaram a estudar e a perceber que o primeiro dígito de uma série de números, ele tem uma probabilidade de ser, então, normalmente o número 1, na probabilidade aí de 30%, mais ou menos que é o que está nesse gráfico aí. Depois, o número 2 vai aparecer uma probabilidade um pouco menor, aí na casa de 17%. Isso considerando, né, estatísticas aí acumuladas ao longo da história. Depois o número 3, lá na casa de 12,5%, 13%, aí, e os outros números vão diminuindo. Bom, o que acontece? A assinatura, o exame de DNA, são elementos que contêm padrões. Por isso eles são tão rigorosos e servem como prova na justiça. A assinatura ela mostra um padrão. Quando a pessoa escreve, é um padrão cerebral que se manifesta nos movimentos da mão. O DNA é a mesma coisa. Ele tem um padrão e, por causa desse padrão, ele é uma prova tão confiável, né, praticamente no mundo todo na justiça. Nesse caso da Newcomb-Benford, os números têm padrões. Então, quando a gente encontra uma numerologia muito fora do padrão, tem algo errado. Nos Estados Unidos, esse algo errado é prova judicial. É uma prova igual ao DNA, igual à perícia grafotécnica, a perícia de voz, a impressão digital, que são padrões que a gente identifica. Então, os padrões são esses que estão nesse gráfico, né? Num primeiro dígito, sempre lembrando, o primeiro dígito de uma série, por isso que o 0 não entra, é só do 1 até o 9. O primeiro dígito aparece o número 1, com uma frequência aí na casa de 30%, e essa frequência vai decaindo até chegar lá embaixo, onde nós vamos ter o número 9 ali abaixo de 5%. Por que isso é tão importante? Porque quando se examina um volume, né, de dados aí, numéricos, né, balanço, contabilidade, orçamento, públicas, esses números têm que seguir esse padrão. Declaração do imposto de renda, eles têm que seguir esse padrão. Se não seguir, tem algo errado. E aí isso precisa ser verificado. Aí o que acontece? Olha só que interessante. Nessa segunda tela que tem aí,
O John Walton, que é um pesquisador, né, internacional, ele fez o seguinte, falou, então vamos ver se isso se aplica mesmo em tudo que é lugar. Ele pegou os números das constantes da física, ele pegou as tabelas de expansão de gases e ele pegou as estatísticas de turnovers, né, de erros, lá do futebol americano. Juntou todos esses números, embaralhou e criou uma nova série histórica. Aí olha só que legal, esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele tem o seguinte, ó, as barrinhas que são vermelhas ali no gráfico são as barras do padrão da lei Newcomb-Benford. E as barrinhas que estão em laranja são os dados embaralhados da tabela de expansão de gases, das constantes da física e as estatísticas de erro do futebol americano, tudo isso junto e misturado. Percebe que o padrão é praticamente o mesmo? Por quê? Porque assim como a gente tem na assinatura um padrão, assim como a gente tem na impressão digital um padrão, né, e no DNA um padrão, no número esse padrão existe. Quer dizer, quando alguém inicia uma série de números, quer dizer, começa a escrever um número, 30% das vezes começa com o número 1. E 17% das vezes com o número 2. Isso é uma média histórica, desde que existe número, né, que é feito esse cômputo. Bom, aí o que acontece? Trazendo isso para o mundo da eleição. Olha só que bacana essa nossa terceira tela aqui. Nós temos aqui a eleição de 2010 e de 2014. Então, nesse gráfico aqui que aparece 2010, exatamente, então a aplicação da lei Newcomb-Benford na eleição de 2010. Aí, olha só, a linha, no gráfico de 2010, parece quase uma coisa só a linha. Então, a gente tem ali o vermelhinho, né, e a linha azul, que é a linha da votação. Quer dizer, quase que se confunde, a diferença é milimétrica. É milimétrica, é muito assim, a margem é pequena. Pode até ser um pouco maior, que é aceitável, em alguns casos, né, dependendo do tipo de investigação. Agora, nós temos ali, na outra imagem ali, 2014, os dados da avaliação com a lei Newcomb-Benford da eleição de 2014. E aí a gente vê que, tem algo muito errado. Muito errado. Claro, esse gráfico é um gráfico consolidado, de muitos números, né? Mas a gente pode perceber aqui já de cara que a quantidade de número 1, primeiro, a linha azul ali no gráfico de 2014, a linha azul é a lei Newcomb-Benford e a vermelha é os números da eleição do Brasil. Então veja bem, no primeiro momento, se comparar os dois ali, 2014 com 2010, já é gritante uma diferença. Viu, Hugo, só uma perguntinha rápida aqui em cima do assunto. Isso aqui são o quê? Todos os votos são votos para presidente? Qual que é o filtro que foi utilizado aí? Só para a gente entender. Importante. Inclusive, Gilson, essa questão é muito importante pelo seguinte, eu vou dizer assim, não importa. Não importa, porque se a gente pegasse, por exemplo, os votos da Dilma, os votos do Aécio, ou no primeiro turno, né, os votos de todo o candidato, os votos num estado X, num estado Y, ele teria que seguir sempre a mesma proporção. Essa é a lógica, né? Eu vou fazer entre aspas, uma brincadeira aqui, um exercício para a gente ver como que isso aparece em outros universos de número, né? Mas, respondendo a tua pergunta, e muitas pessoas já fizeram isso, esse número aqui é o seguinte, ele é os informes totalizatórios do TSE, certo? Porque tem aquela questão, a urna em si, ela vai até 400 votos, né? Então, ou seja, se a gente for aplicar a lei no primeiro dígito da urna, né, lá da zerésima, só vai até o 4. Então, não comporta a aplicação da lei ali. O que a gente tem que fazer? Derivar esse número para um outro cenário, quer dizer, números acumulados. Porque esses números vão ter que seguir essa proporção. Assim como a gente viu ali, aquela tabela de gráfico. Tem que trabalhar no universo maior, né? Oi, desculpa, Gilson, não te ouvi. Você tem que trabalhar com um universo maior do que um número de 400, senão você não vai conseguir aplicar. Exatamente. Aí o que a gente faz? É como se fosse uma cachoeira, né? A gente pega a parte lá de baixo da cachoeira, quando se juntam todos os números, e lá a gente aplica. Então dá para aplicar. Nós fizemos uma outra aplicação depois que é mais detalhada, que eu vou comentar, que é nos municípios, mas essa é bastante minuciosa. Mas esse dado sobre os informes de totalização, ele é um dado interessante porque é um número consolidado pelo próprio TSE,
foram os informes emitidos lá minuto a minuto, então a gente pegou e aplicou ali, como, assim, um primeiro nível de detalhamento. E aí, quer dizer, tem uma inconsistência aqui. Lá nos dados dos municípios que a gente pegou, todos os municípios do Brasil, estado por estado, e fez a mesma coisa, pegou o primeiro dígito, os gráficos são, né, que é o que está no nosso trabalho lá no paper, os gráficos são coisas assim, muito oscilantes, né? Mas voltando para esse gráfico aqui, que é dos informes totalizatórios do TSE, que não importa, ele teria que seguir a tendência da LNB, qualquer que fosse a origem do número, né? Sempre lembrando lá, os números da física seguem aquela estatística da curva. Os números lá da química seguem, os números esportivos seguem, né? Então não tem uma razão para um universo de número não seguir. Quer dizer, alguém tem que explicar o que está acontecendo, né? E aí quando a gente olha esse gráfico de 2014, ele tem algumas coisas, né? Por exemplo, no acumulado de informes totalizatórios do TSE, tem mais número 9 do que número 2. Qual é o problema nesse caso? Porque a gente percebe nos casos em análise de fraude, especialmente em questão de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, quando tem muito 9, é porque alguém criou números grandes para fugir de um certo limite. Quer dizer, tinha lá, né, aquela história do COAF é 10 mil reais. Então, quando a pessoa quer fugir do controle do COAF, ela faz 2 depósitos de 9.900. E quando uma pessoa faz esse comportamento antinatural, induzido, ela quebra a proporção natural, né? Essa é a mesma lógica nas outras perícias que a gente comentou, né? Em outras palavras, Hugo, qualquer interferência artificial no comportamento dos números vai produzir uma distorção da curva. Brilhante, cara. Brilhante, exatamente. Ela foi criada, a lei, quer dizer, ela foi descoberta, né, ao longo de muita observação, exatamente com essa finalidade. Quando existe uma intervenção artificial, a proporção se altera. A proporção se altera. Quer dizer, existem alguns casos onde a proporção se altera que tem uma explicação. Até agora a gente não encontrou essa explicação nesse caso aqui. Principalmente para essas 3 características desse gráfico de 2014. As 3 principais. A primeira, a quantidade de número 1 é excessiva, né? Dá para ver esse grande ponto vermelho que pula, é um número 1 que tem em quantidade muito maior, quase o dobro do que seria o aceito, né? A segunda característica, o 8 e o 9 tem uma concentração também muito alta, especialmente o 9. Isso poderia até não ter muito problema, não fosse o fato que eu comentei antes, que o 9 é uma espécie de alerta, né? Ele dispara sirenes quando tem muito 9 num padrão aí acima da média. E a terceira e última característica aí que é importante é que se a gente reparar ali, do 2 ao 9, naquele gráfico de 2014, o perfil está invertido. Quer dizer, o normal deveria ser do 2 para o 9 decrescer. E ele está ao contrário. Do 2 para o 9, ele está crescendo. Ó, dá uma olhadinha ali. O 2 depois vai ter mais 3 do que 2, mais 4 do que 3, e ele vai crescendo, quando ele deveria decrescer. Isso é uma anomalia. Essas 3 anomalias são muito contundentes. Tudo bem, pode ser que tenha uma explicação. A gente não conseguiu encontrar essa explicação ainda. Então, recapitulando, né, até considerando uma coisa que a gente falou antes ali, no Brasil tem essa coisa, para eu dizer que tem fraude, né, na tradição jurídica brasileira, eu tenho que ter uma prova material, né? Ver alguém pegando uma urna, alguém falsificando uma assinatura, isso é uma coisa assim que beneficia muito quem está no poder. Essa é uma coisa também crítica, né? É muito difícil, é muito difícil. Então tem aquela coisa assim, as pessoas falam, não, se você acusa, você tem que provar, né? Então, pô, como é que... Quer dizer, nós estamos olhando a coisa numa outra lógica, né? Se fosse num outro país, isso aqui era uma prova de fraude. Vamos colocar a coisa dessa maneira, né? Quer dizer, num país que aceita a Newcomb Benford como uma prova judicial, né? Agora, eu queria, assim, é importante, principalmente para nosso amigo que está em casa, né, a amiga que está acompanhando, que tem curiosidade, a gente vê os comentários das pessoas, eu vou pedir um favorzinho. Se pega um papelzinho, eu vou pegar aqui. Vou pedir para o Gilson, para o Cláudio fazer isso também, e até se o Down puder fazer, eu vou pegar um papelzinho branco aqui, eu vou fazer o seguinte,
Lembra lá quando a gente estava lá no ginásio, né? Progressão, uma coisa básica, né? Progressão aritmética, progressão geométrica, né? Isso é importante para a gente dizer assim, ó, isso não é uma coisa de super entendidos, assim, que só os mega gênios que têm muitas titulações que podem investigar isso. Não, qualquer pessoa pode e deve fazer isso. Entender como isso é simples, né? Então, olha só, eu vou pegar um papel aqui e vou fazer uma progressão geométrica começando com 1. E sempre lembrando, a geométrica a gente vai dobrar a cada movimento. Então, eu vou fazer 1, 2, 4, aqui no meu papel, 8, 16, 32, 64, estou anotando aqui os números, né? Olha só, estou botando aqui, né? Não sei se dá para ver. 64, 128, 256. Eu vou dar uma saída rápida e entrar em outro browser para ver se aquele negócio de compartilhar a tela funciona, que aqui no Chrome não está funcionando. Ok? Então, olha só, dando sequência aqui, eu peguei um papelzinho e escrevi 10 números aqui, né? Fiz isso aqui agora, né? Na nossa aqui. Então, fiz uma progressão geométrica, começando no 1, dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, outras pessoas podem fazer, né? Pega um papelzinho e faz isso, que é legal para ver. Aí, o que a gente faz na Newcomb Benford? A gente vai pegar de cada número o primeiro dígito. Então, o que acontece? O 1 só tem um dígito, a gente pega ele. O 2 também. O 4, o 8. Aí, ó, o 16, ele já tem 2 números. Então, eu pego o primeiro dígito, que é o número 1, de novo. Sacou? Aí, vou pegar o 32, o número 3. O 64, vou pegar o 6, que é o primeiro número. Aí, olha só, 128, apareceu quem de novo? O número 1. Depois, 256, o número 2. Depois, 512, o número 5. Então, tá aqui, ó, eu fiz aqui no meu papelzinho e circulei os primeiros números. O que nós vamos ver daí? E se você tiver disposição de fazer isso em casa, é legal porque é uma coisa simples. Aí nós vamos contar aqui, ó. Então, eu vou ver que eu tenho, olha só, numa progressão geométrica que eu fiz aqui agora, hein? Quantas vezes aparece o número 1? 1, 2, 3. 3 vezes em 10. Depois o número 2. 1, 2. 2 vezes em 10. Então, olha só, é praticamente a proporção, lembra do gráfico que eu mostrei ali? Quantas vezes 1 aparece? 30%. Então, isso é uma coisa assim, ó, esse é o DNA da investigação do negócio. Essa proporção é um número, uma série que aparentemente não tem nada a ver com a estatística de esporte ou os números da química, uma progressão geométrica, que é um acontecimento matemático, ela acaba seguindo a mesma proporção da lei de Newcomb Benford. Então, é isso que a gente faz ali. Quer dizer, pega sempre o primeiro número e essa proporção, cara, ela é um negócio assim, ó, infalível, porque ela se aplica na sequência de Fibonacci, ela se aplica em outras universalidades numéricas, bem exatamente dessa forma aqui. E um detalhe, a gente pode ver aqui, ó, o número 1, nesse nosso, né, borrãozinho aqui, né, o número 1 e o número 2, eles respondem por 50% de uma sequência, e os outros números, né, depois eles caem lá embaixo. Repararam que não apareceu nenhum número 9 aqui? Aqui na nossa progressão geométrica, não aparece o número 9. O 9 é lá, é o fim da fila. Então, quando aparece 9 demais, tem algo errado. Né? Acho que vamos adiante, a gente tem muitos assuntos aí, vamos ouvir o Gilson, vamos ouvir o Cláudio, né? E depois a gente conversa mais sobre isso, porque... Só para o pessoal... formas de encontrar a verdade por outros caminhos, né? Hugo, só para o pessoal realmente compreender que isso é um estudo assim, muito bem elaborado, eu vou colocar na tela aqui o trabalho completo, ok? Porque é importante dar um panorama completo disso aí. Dá um segundinho, gente. Acho que vocês estão vendo aí já, não? Sim. As frequências, elas são absolutamente... elas saltam aos olhos
quando você olha graficamente o que o Hugo acabou de dizer. Porque são frequências numéricas. Elas são predizíveis. Existe uma lei que governa isso. A partir do momento que você não tem isso, fica a indicação de que houve uma manipulação dos números. Porque, lembra a explicação que você deu, Hugo, sobre, por exemplo, casos financeiros, em que as pessoas, por exemplo, para evadir aqueles 10 mil dólares, que é o threshold para demanda, as coisas que os bancos são obrigados a declarar, eles depositam 9.832, 9.990. Então, essa tentativa de evadir essa regulamentação cria uma variação nessa frequência numérica. E os contadores, accountants, aqui nos Estados Unidos, que são empregados pelo FBI, são experts na Newcomb-Benford Law, eles vão exatamente aí e identificam fraudes através desses números e dessa lei. Então, explica para nós. Você está vendo na tela aí, né? Esse é o teu vendo, e responde também... Maior. Ok? Ah, perfeito. Aí ficou ótimo. Exato. Então, aqui a gente tem essas frequências que são anomalias. Então, explica para nós um pouquinho mais. Essa é a palavra. Inclusive, a colocação do Gilson ali foi muito feliz, né? Uhum. Intervenção artificial na série dos números. É o que esses gráficos aí estão indicando. Por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui, nesse gráfico que dá um botão na tela, na coluna aí que aparece na esquerda, né? É esse gráfico que eu mostrei aqui. Na coluna da direita nós temos vários gráficos dos estados. É importante assim, a gente não identificou no trabalho qual estado para não entrar numa discussão de que isso é regionalismo, que está tendo, enfim, a gente só está colocando o exemplo ali, ó. Mas repara ali, como tem a curva vermelha naquele gráfico, é o padrão da LNB. E a curva azul é os dados reais da eleição do Brasil. Quer dizer, está muito distorcido. Está muito distorcido. Tem casos ali, tem curvas em estados que, assim, o volume de número 2 é muito alto, em outras acontece isso também, de ter mais 8 e 9 do que 2 e 3. Isso não é correto do ponto de vista da proporção natural. Assim como tem um padrão da proporção na impressão digital, no DNA, na voz de uma pessoa, na numerologia tem esse padrão. E esses gráficos estão, agora aparece, né, são duas colunas, são vários gráficos de estado. Importante que a pergunta que o Cláudio fez também, né? Aqui, Cláudio, a gente pegou assim, ó, cada município, o resultado final, pegou o primeiro dígito de um município. E fez isso estado por estado. Nossa, então, é muito trabalho, hein? Mas temos que trabalhar, né? A gente quer ver o nosso país melhorar, nós temos no mínimo tempo que trabalhar. Assim como tu está trabalhando aí, trabalhasse hoje o dia inteiro, que eu estou sabendo aí, para o gráfico aí que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a gente pegou assim, município por município, quer dizer, é uma forma, como o Down colocou bem, o FBI usa essa técnica, né? A Scotland Yard usa isso, né? A KGB também usa, porque é uma forma assim, em vez de eu ir lá e checar todos os boletins de urna, que é uma coisa difícil, trabalhosa, eu pego esse derivado e aplico a lei. E aí mostra isso aí, né? A gente vê que tem alguns estados assim que a tendência até é semelhante, mas repara, Dalmo, nenhum dos gráficos nossos aqui é igual àquele de 2010 que a gente viu agora há pouco. Lembra ali, o gráfico 10, ele está absolutamente perfeito. Porque não houve fraude em 2010, não houve anomalias. A Smartmatic não estava no Brasil em 2010, estava em 2012. E aí, assim, ó, se fosse um ou outro estado com uma pequena diferença, a gente poderia discutir. Mas, assim, são muitos e muitos gráficos de praticamente todos os estados com uma diferença muito grande. Uhum. Então, assim, não dá para aceitar isso pacificamente. Não dá. Vamos passar agora para o Cláudio, ok? E, Cláudio, conversamos antes e
sabemos que as técnicas que você está utilizando e os estudos que você está fazendo ainda é work in progress. Ou seja, você ainda está desenvolvendo isso e você mesmo, por critério seu, você resolveu refazer completamente uma parte do trabalho. Mas eu gostaria que você explicasse a técnica, não o resultado. Porque tem muita gente perguntando qual é a técnica que ele usou e qual a diferença da Newcomb Bamford. Então, por que a gente não faz dessa forma? Explica para nós as diferenças entre a técnica sua e a do Hugo. Assim, todo mundo vai ter uma ideia. E depois finalizamos com o Gilson, que vai falar da retroengenharia que ele propôs e ele fez. Inclusive, ô Gilson, você lembra que você apresentou lá em Washington aquele simulador? Exatamente, Eu estava aqui tentando fazer o compartilhamento da tela para poder a gente usufruir disso. Só que aqui no Google Chrome, eu estou clicando naquele botão compartilhar a tela e não está acontecendo nada. Aí eu fui para o Firefox, também não rolou. Mas de repente eu vou ter que passar isso para você. Você depois disponibilizar as pessoas que queiram fazer isso em casa e a gente manda o file para eles. Mas vamos para o Cláudio agora. Então explica para nós, Cláudio, as diferenças entre as duas técnicas. Bom, muito bem. Eu não cheguei a estudar tanto a questão da Newcomb. Eu tenho material, estou trabalhando nisso daí, mas quando eu iniciei o meu trabalho, eu iniciei totalmente fora da Newcomb. Na verdade, eu nem tinha assim, um conhecimento maior sobre isso daí. Eu comecei trabalhando em cima de média ponderada e trabalhando a questão do último dígito. A Newcomb trabalha com o primeiro dígito e eu busquei trabalhar com o último dígito. Né? Então, eu fui buscar as reincidências desse número para ver se tinha um padrão ou não tinha um padrão. E aí a gente trabalhou com 1.800.700.000 urnas aí espalhadas no mundo e no Brasil para poder gerar aquela quantidade de dados ali para iniciar o estudo. Infelizmente, eu precisei invalidar parte do meu trabalho. Né? Eu estou invalidando a questão dos votos brancos e nulos. Eu vou fazer um outro estudo em cima de outra métrica, que é a métrica que eu desenvolvi, infelizmente, ela não está contento. Né? Eu comecei a trabalhar com dados cruzando informação de outras eleições, e quando eu fiz esse cruzamento, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes, vamos dizer assim, eu não estou justificando, porque é o seguinte, é muito complicado a gente mexer com essa massa toda de informações e a gente tentando rastrear de onde vem a falha. E a minha falha é justamente a questão do último dígito, que a quantidade de branco e nulo de eleições, ela tem muitas urnas que trabalham com um único voto branco nulo. Então eu tive essa quantidade. E como eu trabalhei no volume, né, me parece que tem uma inversão, por exemplo, da Newcomb. Né, a curva sobe e desce. Né, e outra coisa também, viu, que eu percebi, e você tinha comentado outro dia, eu comecei trabalhando do 0 até o 9. Né? Hoje a gente já tem outra visão de trabalhar do 1 ao 0. 1, né, chega a 9 e 0. Se eu faço essa inversão, a curva desce, né? Então, de certa maneira, tem uma convergência com esse trabalho da Newcomb, porque a gente sente essa linearidade. Mas quando eu cruzei essa questão do volume de quantidade de voto, um único voto nulo ou branco em determinada urna, né? A quantidade é muito grande, né? Também a gente leva a outra suspeita que deveria ter mais branco e nulo, porque havia uma insatisfação. E aí cruza com o trabalho do Gilson também, porque o Gilson fez essa análise, e essa análise justamente ela levou a esse ponto aí. Depois o Gilson vai até expor melhor. Mas esse trabalho do Gilson também foi muito importante para a gente perceber isso daí. Então eu quero deixar bem claro isso daí, que esse trabalho meu aqui, ele vai ser cruzado com outros números
de outras eleições também, para a gente acompanhar esse padrão, né? Eu tinha uma expectativa muito grande com isso, mas de repente, a hora que caiu a ficha e a gente percebeu isso daí, infelizmente eu fui obrigado a abandonar parte do trabalho, né? Não está totalmente abandonado essa questão do primeiro dígito, mas, aliás, do último dígito. Não está dispensado, mas eu vou olhar de forma diferente daquela maneira como eu vinha vindo, né? Seja como for, Cláudio, existem anomalias também no seu. Então, com certeza, não tenho dúvida disso. Por mais que você tenha que refazer o trabalho, ok? Já justificaria uma investigação as anomalias que você encontrou. Sem dúvida. Ou seja, não é que saíram, sem isso fica perfeito os números e aí não bate com a Newcomb ou com o Gilson. Simplesmente aqui você tem que refazer a parte da soma dos brancos. Eu acredito que o problema aí seja o 0, ok? Porque ele, nesse caso, ele não é usado na Newcomb Benford por uma razão. É que eu usei outra técnica, né? Correto. E aí é onde eu queria entender a diferença das técnicas, para ver se nós encontramos também algum ponto comum, ok? E ajudar você a continuar nesse caminho de encontrar esses resultados. Deixa eu fazer um acréscimo aqui, por favor. Hugo. Sim. O Gilson pediu primeiro. Ele pode falar assim. Bom, eu enviei para o Dalmo aí 2 arquivos. Eu estou aqui te esperando. Calma. Isso, exatamente. Porque já que eu não estou conseguindo mostrar, aí você mostra por aí. Na tua hora já está aqui. Eu ia te falar que eu já tenho eles aqui. Beleza. Vai lá, Hugo. Minha observação, que eu acho que posso ajudar o Cláudio, talvez, nisso aí. O que aconteceu lá? O pessoal lá de Michigan, que é o Walter Meban, eles fazem, né, tem muitos estudos usando a Newcomb Benford para processo eleitoral. E aí, claro, eles se depararam exatamente com isso e desenvolveram uma métrica secundária. Porque, assim, raciocinando, né, não existe o voto 0. E o primeiro voto é o voto 1. Né? Então, o voto 1, voto 2, voto 3, quando chegar no 9, o voto 10 ele vai ser 1 de novo. Né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma submétrica para aplicar para o segundo dígito, onde a proporcionalidade é diferente. Então, eu vou procurar, eu tenho esse trabalho aqui, eu vou procurar e mando para o Cláudio, se ele tiver interesse, para dar uma olhada, talvez possa ajudar um pouquinho, porque realmente a proporção ela se altera. Oi, gostaria muito, viu, Hugo, de receber esse material. Eu separo, quando a gente terminar, eu mando para ti, aí trocar uma ideia e tal, que é um desafio. Com certeza. Perfeito. Vamos adiante. Então vamos para o Gilson agora, né? Ou você quer concluir, Cláudio? Concluindo essa questão, eu recebi assim muitas mensagens e o pessoal pedindo para cruzar, inclusive se pudesse cruzar com outros países, buscar essas informações de outro país, por exemplo, que tenha que a gente pudesse, por exemplo, pegar um país que tem uma estabilidade democrática melhor, por exemplo, e trabalhar um cruzamento dessa informação para a gente validar, né, seja uma eleição americana, uma alemã, vamos dizer, um país que a gente sabe que é um pouco mais sério, né? E a gente fazer um cruzamento dessa informação para poder dar uma, vamos dizer assim, uma validação melhor a respeito disso daí, sabe? Que a gente sabe que tem, né? Então, a perseguição aqui é onde que está. O Hugo já tem o trabalho da Benford, que é muito conceituado, respeitado no mundo. Isso daí vale legalmente em outros países. Eu imagino que aqui também ela tenha peso e tenha força para poder ser colocada em termos de processo aí, né? É isso que a gente tem que aproveitar. O Newcomb Benford nunca foi usado em caso nenhum, por incrível que pareça. Ela nunca foi usada em caso judicial nenhum no Brasil, jamais. Vamos começar.
Eu ia falar um negócio aqui, só comentar, porque o Dalmo colocou. Ô, Dalmo, aqui no Brasil não se respeitam as leis, entendeu? A Newcom é uma lei, então pra quê, né? Nem as leis matemáticas, né? Agora, isso a gente comenta com o pessoal aqui, alguns amigos aqui da pesquisa, da universidade e tal, que as leis políticas, os políticos mudam, né? Mas a lei da matemática, pessoal, é um pouquinho mais embaixo, viu? Não vai ser fácil a vida aí para os nossos políticos que quiserem, né, desacreditar essa lei, né? Eles podem até tentar desacreditar alguns interlocutores, como eles fazem de vez em quando. Mas a lei não. A lógica da lei é uma coisa, né? É um padrão, como a gente falou, que segue em outros casos aí. O que tem no Brasil tem um artigo legal, eu comentei, né? O pessoal do TCU que usa para obras públicas, fiscalização de obras públicas. Tem um pessoal que usa lá em São Paulo, se não me engano, no município, para fiscalizar a ISS, é um grupo, né? Sempre são grupos isolados, né? Nunca é institucional isso. Mas de fato não, essa nós vamos desbravar, trazer isso, levar isso para dentro da ciência jurídica, né? do judiciário, para as pessoas entenderem o poder probatório que a matemática tem. É isso aí. Correto, mas o que eu digo é que, como prova judicial, ela nunca foi usada. Não, ainda estamos entrando em terreno virgem. Correto. Então, a expectativa é que, eventualmente, as leis, o sistema brasileiro evolua para utilizar esse tipo de ferramenta que ela é imprescindível. Imprescindível. Essa história toda da FIFA aí, ela vai ser utilizada, ou já foi utilizada... Já foi utilizada para desvendar os mistérios de muita grana aí. Entendeu? E uma coisa que é muito importante, assim, o fato de existir movimentações internacionais, né, embora a gente sabe, né, que tem aqueles setores mais xenófobos, né, no Brasil, que acham, não, nada que é internacional é bom, é tudo tentativa de, né, meu Deus, estrangeiros se definem no Brasil. Muito pelo contrário, a gente vive num mundo, num planeta, né, a gente tem que entender o que os outros países estão pensando. Então é muito importante a gente ter a oportunidade de fazer isso, mostrar esse trabalho em outros lugares, em outros fóruns, para as pessoas olharem e dizer, puxa, quem sabe a gente consegue, né, um sentimento aí que vai nos ajudar nessa tarefa. Correto. Então eu vou passar agora para o Gilson. Gilson, eu estou com as 3 telas que você mandou aqui. Eu vou passar para você agora, você só me pedir e eu coloco, tá? Ok. Então, considerando aí nessa questão que o Hugo falou da Newcom, ela já é homologada aqui no Brasil para questões de auditoria. Então, a eleição é só mais um passo. Se funciona em todas as outras áreas, por que não a eleição? Certo? E outra coisa importante que o Hugo colocou foi o seguinte, a questão da prova material. Pois é, tudo aqui no Brasil se exige prova material. E o principal problema do sistema eleitoral brasileiro é a falta da prova material. Você não tem a prova material, você não tem o voto físico. Você tem um registro somado numa memória eletrônica. Isso não é prova material. A urna emite um boletim já consolidado. Então, o meu trabalho ele passa por essa parte e mostra esse detalhe da falta da prova material. Ou seja, todo mundo ali vai e vota, votaram 320 pessoas, está lá, total de 320 pessoas, mas você não tem. É como se você recebesse uma conta no restaurante que o cara te diz, o total para pagar aqui é tanto, mas você não sabe o que foi consumido. Entendeu? Gilson, você não sabe, porque você não tem o analítico ali. Hã? Posso fazer um pequeno comentário? Que é bem nessa linha. Eu não tinha pensado nisso que tu falasse aí. É uma coisa assim, diabolicamente perfeita, né? Em termos de malvadeza. Porque o sistema impede a existência de evidências físicas. Mas exatamente, para questioná-lo, você tem que trazer evidências físicas. É um sistema viciado, claro, óbvio. Tem uma... Viu? Tem uma evidência física. Não, viu?
uma evidência física no lixo que tinha lá em Goiânia, que jogaram o flashcard, jogaram os BU de urna, jogaram as atas, tudo fora lá, sabe? Então já é uma denúncia física essa já, né? Quer dizer... Eu lamento muito, assim, eu lamento muito não poder, assim, compartilhar as telas dinamicamente com vocês aqui, porque houve algum problema aqui, eu estou clicando em compartilhar a tela e não está indo, e isso está evitando, assim, que eu possa dar mais dinâmica em relação a esse assunto. Então, vamos lá. No Brasil, você precisa ter prova física, mas nós elegemos um presidente sem gerar uma prova física. Esse é o primeiro problema, certo? Ponto pacífico. A gente não pode recontar os votos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Em nenhum lugar do mundo isso daí seria aceito. Como é que você cria um sistema... É o que eu costumo dizer, o sistema de apuração de votação para uma escola de samba é mais confiável do que a eleição para um presidente no Brasil. Exatamente. Né? Então, todos esses aspectos, aquele documentário que eu publiquei em vídeo, ele vai considerando, né? Como eu não estou conseguindo reproduzir aqui as telas, eu vou focar aqui nos problemas mais específicos do caso, tá? E vamos começar aqui com essa tela que o Dalmo colocou, que é o pivô de toda a questão, tá? Você vai pegar números concretos e a física, ela não mente, como ele falou, a matemática e a física, eles não têm como fugir fazer algum malabarismo em relação a isso, ok? Você está vendo a tela? Estou vendo, então. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai visualizar aqui é o resultado do primeiro turno. Né? Nós temos o primeiro turno, onde Dilma teve lá 37% dos votos, Aécio teve 30%, Marina teve 19%, e nulos você teve 5%, etc. E foi feito um estudo há 13 dias da eleição, ele foi publicado, mostrando a tendência de migração de votos. Né? E esse quadro ele mostra que 6% dos votos de Dilma, eles migrariam para Aécio e 2% dos votos de Aécio migrariam para Dilma. Isso foi publicado, não deram muita atenção para isso, mas quando eu estava pesquisando lá, eu acabei encontrando essa informação e fazendo vários cruzamentos em cima desses dados e chegando a esses detalhes aí. Então, se você pegar tudo que estava previsto para migrar para Dilma, você chega a 47.124.908 votos. Olha bem, 47 milhões. E a expectativa de migração de voto para Aécio chegava na casa de 53 milhões. Esses números, eles corroboravam com as 14 pesquisas que eu apresento no começo do meu trabalho. Não sei se vocês chegaram a ver, que eu botei um elenco de 14 pesquisas de órgãos diferentes, que foram todas feitas na última semana da eleição, e ali tinha uma discrepância, 3 entidades apontando para um lado e 11 apontando para outro. Vocês chegaram a ver isso? Hugo e Cláudio chegaram a ver? Inclusive, eu me lembro disso até na época da eleição. A gente analisou esses números também. Então, eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo que está lá no YouTube, né? A fraude, estudo sobre a eleição presidencial 2014. Que aí vai vir passo a passo mostrando. A abordagem é longa. Se eu for colocar a abordagem toda aqui, vai ficar muito pesado para o Hangout. Mas então, a situação que você tem lá é que, resumindo, é que Dilma teria 47 milhões de votos, Aécio teria 53 milhões de votos. Então, eu comecei a observar, Dalmo, chega um pouquinho para isso, aqui do lado direito aí isso, ali tem ali, brancos e nulos ali. Chega um pouquinho mais, aí. Eu percebi um fenômeno muito atípico. Por que atípico? Eu vou falar primeiro do conceito. O cidadão aqui no Brasil, ele é obrigado a votar. E eu percebi, eu tive entrevistando várias pessoas, as pessoas que votam em branco e votam nulo, antes mesmo de começar
a campanha eleitoral, elas já estão com aquilo na cabeça, eu vou votar em branco, eu vou votar em nulo. No final é a mesma coisa, votar em branco e votar nulo. Votar em branco é mais fácil que você aperta um botão e confirma, nulo você tem que escrever alguma coisa lá que não vale e confirmar. Mas essas pessoas, elas são radicais. Eu já tentei convencer uma pessoa que votava em branco, votava em nulo, e votar em alguém, e essa pessoa foi extremamente radical. E a minha experiência mostrou, com todas as pessoas que eu tive contato, que as pessoas que votam em branco e nulo, elas não mudam de opinião. Elas só vão lá votar para não ficar irregular com a lei. Você tem que tirar um passaporte, você tem que ter um comprovante de votação. Você vai arrumar certos empregos, você tem que ter um comprovante de votação. Então, 20 dias parece um tempo muito pequeno para uma pessoa que está com um conceito tão forte na mente mudar de opinião. O que vocês acham? Acham razoável essa visão? Absolutamente razoável. Isso é potencial no teu trabalho. Pois é. Então, isso implica no quê? Que entre o primeiro turno e o segundo turno, não deveria haver grande variação de votos brancos e nulos. E aí, o que foi descoberto? Descoberto que houve uma variação. Ou seja, houve uma redução de 57% dos votos brancos, a menos. E nos votos nulos, coisa de 22%. Isso aí é uma proporção absurda para esse tipo de voto. Porque o cara, ele não vai em 20 dias, ele tinha 10 pessoas para ele votar, agora ele só tem 2, ele vai continuar votando nulo, ele vai continuar votando branco. Um ou outro que não, mas não numa proporção tão grande, como mostra o quadro aí. E aí, foi justamente nessa proporção, a proporção que, juntando 3 proporções, a proporção de redução dos votos brancos e nulos, a proporção de redução dos votos de Aécio, somando a isso, que se chega aos 54 milhões de votos que Dilma precisaria para partir daqueles 47 milhões iniciais lá que eu apresentei pela migração. Então, o estudo do movimento desses números, ele é muito suspeito. Se você observar o estudo de migração de votos de Marina, existe lá que 66% migraria para Aécio, e 18% migraria para Dilma, e 16% migraria para branco, nulos ou abstenção. Então, a abstenção aumentou, deveria aumentar os números brancos e os nulos. Só que houve uma redução drástica nesses números. Você não consegue, não tem nexo. Não tem nexo essa redução. E na mesma proporção que foram acrescidos os votos de Dilma. Então, no vídeo lá, a fraude, estudo da eleição presidencial de 2014, isso vai sendo mostrado detalhadamente, passo a passo, para que se compreenda cada detalhe desse daí. Bom, o número de abstenção, ele aumentou. E o número de abstenção é o único número que não pode ser fraudado no sistema. Ou seja, ou não convém ser fraudado. Por que ele não convém ser fraudado o número de abstenção? Porque é o único que gera prova física. O boletim de urna tem lá que naquela sessão tem tantos eleitores aptos a votar e tantos votaram. Então você sabe qual foi o grau de abstenção. E você tem uma outra prova, que é o caderno, onde você assina e você recebe um recibo de voto. Então você, pelo caderno, você pode rastrear. Aonde está a zona obscura que pode ser manipulada? É nos votos brancos, nulos e nos votos dos candidatos. Qualquer intervenção matemática que você fizer nesses números, você jamais poderá provar que foi feita, porque não existe uma prova física. Essa é a vulnerabilidade do sistema, é a parte totalmente condenável do sistema. E se você tivesse uma impressão de um voto e esse voto ele pudesse ser recontado, você não teria como fazer essa operação. Mas a partir do momento que não existe o voto físico, uma simples operação matemática transfere qualquer tipo de proporção para quem você quiser ali. E não deixa rastros, não deixa evidência. Certo, Hugo? Certo, exatamente. Então esse é o ponto crítico do sistema.
tudo isso está explicado lá, passo a passo, a evolução. Tem um outro quadro que eu mandei para o Dalmo, que é esse que está aí, que tem a ver com o que a gente está falando da lei de Newcomb e Benford. Depois que eu conheci o trabalho do Hugo, eu fiquei fascinado e falei, pô, eu tenho que estudar esse negócio, e fui estudar. E eu descobri que existe, a lei de Newcomb e Benford, ela vai se aplicar à primeira posição, e também à segunda, e também à terceira, quarta, quinta, ela tem proporções para os outros números, e pode gerar refinamentos. Tá? Então eu trouxe isso aí para vocês dar uma observada. Eu não sei se o Hugo já tinha tido contato com esse detalhe. Hugo, isso aqui é uma lei? Hã? É uma lei? Eu estava comentando com o aliás, na hora que o Gilson deu uma saidinha, a gente teve uma conversa aqui com eu e o Cláudio, né? Exatamente que o pessoal lá de Michigan, que é o professor Walter Mebane, que é hoje seria o maior especialista no mundo em Newcomb Benford na área eleitoral, ele exatamente desenvolveu uma métrica para o segundo dígito, para o terceiro, né? Porque as proporções são diferentes, né? Onde ela é mais intensa é no dígito do primeiro. Isso. Depois tem uma outra proporção para o segundo, quer dizer, o número 1 cai, aparece o 0, né? Tem tudo isso. E vai tendo, inclusive tem subdesdobramentos, tem subvariações, tem taxas de correlacionamento, a coisa ela é bastante complexa. Mas o legal da Newcomb Benford é exatamente isso. Numa primeira olhada, assim, planimétrica, no panorama geral dos números, ela já diz se está tudo certo ou não. Né? Aí, claro, a gente precisa, eu boto no final do nosso trabalho lá, a gente quer aprofundar isso, a gente quer desdobrar, né, nos estados, nos municípios. Nas zonas eleitorais é importante, porque a sessão eleitoral é a urna, 400 votos. Mas a zona eleitoral não tem limite, né, de 400. Né? Então, nas zonas eleitorais, a gente pode aplicar. Essa seria uma aplicação bem legal. E aplicar no primeiro, no segundo, no terceiro, que vai nos dar muitas respostas aí. Ok. Então, aí, o Dalmo apresentou ali um slide anterior. A gente pode voltar para aquele que mostra a apuração, Dalmo. Aquele que mostra... volta mais um. Esse. Então, o que acontece? O meu estudo começou a partir destas informações. Quando eu vi essas informações publicadas na internet, através do G1, eu olhei esses gráficos e a minha experiência como analista de sistemas, passei anos olhando gráficos, e eu olhei para esses gráficos e eu achei extremamente estranho esse comportamento. Você ter um pico absurdo de diferença no começo e esse pico vir caindo gradativamente. Esse gráfico que está enfatizado aí, ele é um gráfico que ele está distribuído pelo fator tempo. Então, o cruzamento se dá mais ou menos no meio. Mas a questão é que esse meio que está aí, entre o final, só tem 10% dos votos para serem apurados. E leva 7 horas para apurar esses 10% de votos. Tá? Isso também eu apresento mais detalhadamente lá. Já o outro que separa em percentuais, você vê que a ultrapassagem se deu a 89 ponto alguma coisa por cento, praticamente 90% que houve um empate. Ora, se você tem dezenas de pesquisas mostrando que existe uma paridade, uma proximidade entre esses candidatos, a gente deveria esperar que esse gráfico apresentasse oscilações. Ele não ficaria o tempo todo, ele não teria um declínio tão linear como é apresentado aí. Pertinente, Hugo? Totalmente pertinente. Pertinente, Cláudio? Deixa só... eu só queria fazer a introdução com vocês do engenheiro, Franklin Lopes, da Venezuela, que ele estudou a Newcomb Benford. Ele fala espanhol, mas eu acho que ele vai entender, ele já entende muito o que nós falamos. E ele também teve uma luta muito grande na Venezuela, no estado de Táchira, para desvendar todo esse mistério das fraudes. E
E é importante que o pessoal conheça que esse aqui é um trabalho não só nosso no Brasil, mas temos pessoas altamente capacitadas também fora do Brasil, trabalhando na mesma vertente, buscando provas científicas incontestáveis para que, de uma vez por todas, neutralizemos a empresa Smartmatic para sempre do cenário político latino-americano. Então, assim que o Gilson terminar, René, eu lhe passo a palavra a você, ok? Então, vamos lá. Dalmo, coloca então, por favor, aquele slide lá da apuração, que a gente estava nele. Só um segundinho, já está indo. Espera aí. Ok, voltando à apuração. Aham. Você está vendo ou não está vendo? Ok, então vendo aí. Então nós temos aí esses dois gráficos aí, um que está dimensionado pelo tempo, que é o primeiro de cima. Você tem 90% da apuração a partir do ponto de cruzamento à esquerda e mais 10% à direita. É uma grande distorção, porque o sistema chega a calcular 1 milhão de votos por minuto, tem um outro gráfico que mostra isso, e desse ponto para frente ele fica 7 horas para fazer 10% da apuração. É um caso estranho. Mas o que chama mais atenção é justamente esse, é você só conseguir a superação a 90% da apuração sem ter antes ameaçado. No gráfico, no slide anterior, a gente falou sobre aquele consumo, aquele desaparecimento dos votos brancos e nulos. Vamos dar uma repassada rapidinho. Gilson, fala de novo. Volta, por favor. Volta, por favor, ao slide. Por favor, saque aí o retorno. Em janeiro, aí um retorno de áudio. Isso melhorou. Melhorou? Não é, eu estou de fone. Não, melhorou? Não, é o engenheiro que entrou, ele está com o vídeo perto. Continua o retorno? Sabe que é o vídeo de YouTube? Como é que tá aí? Melhorou? Agora eu acho que vai. Qual que você pediu, Gilson? Hã? Qual slide você pediu? Tá, então vamos voltar rapidamente só para aquele slide onde eu mostro a redução dos números em branco. Esse. Então tá aí. Restaram apenas 42% dos... Dá um zoom aqui do lado direito superior. Agora lá mais no cantinho. Desce um pouquinho. Tá. Então, do primeiro turno para o segundo, restaram apenas 43% dos votos brancos e restaram apenas 78% dos votos nulos. E a gente consegue, com essa visão aí, compreender um mecanismo de fraude aplicável a uma memória eletrônica. Bom, se eu sei lá, agora leva para a direita aí, Dalmo, para a esquerda, por favor, essa planilha. Que ponto? Aí, nesse ponto aí mesmo. Nesse ponto aí. Se eu sei, no meu estudo de migração de votos, que Dilma vai ter 47 milhões de votos, como eu faria para fazer ela chegar aos 50 e tantos milhões de votos que ela chegou lá? Ora, a partir daqueles percentuais que foram reduzidos os votos em brancos. Então como é que eu vou implementar isso? É fácil. A gente vai para aquele fluxograma do algoritmo da fraude. Navega para ele lá. Vai para frente aí. Mais um. Esse. Agora aumenta ele aí. Então vamos lá. Estamos dentro da urna. A eleição, a votação acabou. Então vai ser feita a totalização. Foi feita a totalização. O algoritmo, eu botei um requinte aqui, que ele verifica se é o dia da eleição, porque se ele for testado antes, ele não vai fazer um comportamento anormal, ele vai fazer tudo direitinho.
Então, se é o dia da eleição e há votos para 13 e para 45, então, vou passar, sobe um pouco agora, Adalmo. Ingeniero, dígame. Hay retorno de audio suyo. Si usted puede, saca el micrófono. O sea, arribita, tenés el icono de micrófono cuando clicas en el telón y hay que desactivarlo, porque usted tiene el YouTube abierto y el sonido está viniendo de vuelta. Reduzir um pouco o volume do retorno dele. Ok. Continua, Gilson. Então vamos lá. Chegou o grande momento lá, terminou a votação e dentro da urna é enviado o comando para se totalizar os votos. Certo? Então você verifica se é o dia da eleição, verifica se tem votos para 13h45 e logo em seguida você aplica aqueles fatores que foram levantados lá. Você multiplica, desce um pouco aí, dá isso, vai descendo. Você multiplica lá os votos de Aécio por 0,94 e aí você está fazendo uma redução de 6%. E logo em seguida você transfere a diferença desse 6% para Dilma. Logo em seguida você pega os votos em branco, multiplica por 0,42 e pega essa diferença e transfere para Dilma. E aí você pega os votos nulos e multiplica por 0,76. E você pega essa diferença e transfere para Dilma. Enfim, sobe mais um pouco. Não, ao contrário. Desce. No caso, eu quis dizer descer. Vamos para o final. Enfim, você emite um boletim de urna, que é aquele documento que sai lá, e tem a informação que vai ser totalizada. A fraude já foi feita. Só que tem uma coisa interessante. Havia um plano B. Por isso a apuração foi feita às escondidas. Porque isso era um trabalho matemático baseado num estudo. Então você fez esse processo, fez a fraude, mas se essa fraude não desse certo, precisasse de mais alguma coisa, você precisaria ter um plano B para poder injetar mais alguma coisa aí e fazer uma manipulação. Mas não houve necessidade. Com essas proporções injetadas aí, você conseguiu fazer a torção. Então, nesse gráfico que o Dalmo colocou aí, nós temos a dinâmica da apuração. A dinâmica oficial, pelos dados oficiais. Né? E apresenta aí, desde quando começou a apuração, o momento que houve a ultrapassagem e, enfim, a finalização aí desses votos. Afasta um pouquinho esse gráfico aí, Dalmo, para a gente só ter o sentimento. Tá, esse aí é o resultado. O outro gráfico, eu passei para você o outro gráfico? Passou, deixa eu só subir ele, tá? Um segundinho. 2 segundinhos. 3 segundinhos. Aí está. Esse gráfico aí é o resultado dos mesmos números fazendo a operação inversa que foi apresentada naquele algoritmo. Esses números, inclusive, eu estou pensando seriamente em submeter ao Newcomb-Benford. Porque imagina que esses números aí eles sejam aprovados pela Newcomb-Benford ou apresentem uma distorção muito menor. Essa aí é o resultado da engenharia reversa dos números. Ou seja, você pegar aqueles percentuais que foram detectados lá e em que estavam tirando e colocar de volta. Você tem esse resultado aí de apuração, que parece muito mais pertinente numa lógica normal de qualquer apuração. Que prova a fraude. Que prova a fraude. Você tem lá a primeira condição, que é uma condição suspeita, aí você aplicou a engenharia reversa, chegou a esse resultado. Passa para o próximo agora, Dalmo. Esse gráfico aí foi feito para mostrar uma coisa importante. Durante essa parte onde a Aécio esteve na frente aí, até 85% da apuração, nenhum brasileiro teve contato com isso. Esse gráfico aí, ele vai separando a cada 5% o status. Ele está com 5% apurado, 10% apurado, 20% apurado, 25% apurado.
em cima de dados oficiais. Aí, a televisão não está apresentando esse resultado, porque o horário do Acre foi mudado justamente para isso. Então vamos continuar, para a direita aí. E aí, quando ele começa a se aproximar ali, exatamente nesse ponto, aí a televisão começa a apresentar o resultado, que chega ali nos 85%. A Aécio está um pouquinho na frente, logo em seguida a Dilma empata, logo em seguida ela passa um pouquinho e termina. Ou seja, a população brasileira não viu isso acontecer. E isso é um comportamento extremamente improvável. Atípico, no mínimo, né? Para ser atípico. Legal, atípico. Se os números são tão próximos, essas barras, elas tinham que se aproximar e se afastar, se aproximar e se afastar. Dilma teria que ter ultrapassado em algum momento anterior a essa, depois a essa recuperado. Teria que haver uma disputa. Não houve uma disputa aí, houve um movimento artificial. Essa linha reta, e praticamente reta, entre o pico de Aécio e o final da apuração, é um evento artificial. Um evento artificial. Aí, a lei de Newcomb-Bedford veio a corroborar, porque ela mostrou que houve uma operação, houve uma intervenção nos números. Ok? Agora, o Cláudio também aponta mais uma possibilidade de anomalia. Isso. Então, aí, vamos passar para o próximo slide agora, não? Qual? O próximo slide. Qual o próximo? Deixa eu ver se... Acho que é o do simulador. O do simulador deve estar aqui atrás. Não é esse. Não é esse. Você chegou a mostrar ele aí. Tá ele aí. Então, o que acontece? Mas essa operação matemática, ela fica muito abstrata na cabeça da pessoa que não está acostumado à computação eletrônica, enfim, o público em geral. Então, eu desenvolvi esse simulador, que funcionou lá em Washington, para mostrar como é fácil isso acontecer. E eu ia fazer esse exercício agora, para mostrar a vocês ao vivo isso acontecendo, só que eu não estou conseguindo enviar a tela para vocês. Infelizmente, vamos tentar da próxima vez aqui mudar a configuração e ver se a gente consegue apresentar. Simplesmente eu faço variações aí do fator 1, fator 2 e fator 3, e os números ali dançam. Você tem à esquerda o que seriam os dados naturais da urna, e à direita os dados fraudulentos. À medida que você varia os fatores ali, os votos de Aécio são transferidos para Dilma na proporção que está indicada no fator 1. Os votos em branco são transferidos para Dilma, como está indicado no fator 2. E os votos nulo são transferidos para Dilma, como está indicado no fator 3. Isso é dinâmico. Eu movimento esses números, clico e eles vão se mexendo aí. Por gente que não está podendo transmitir a tela ao vivo, não dá para a gente verificar esse fenômeno acontecendo. Mas o mais importante é a última linha aí. Você tem aqui a informação original na memória eletrônica, que eu chamei de Natural Data, né? Está aqui 327, e os dados fraudulentos à direita, 327. Ora, o boletim de urna diz que foram 327 pessoas que votaram. O caderno confirma. Mas a operação feita na memória eletrônica trocou os números de posição e você não tem como provar que isso não foi feito. Porque a soma não altera. Então... Não altera. Então, o que acontece? Ali na urna, aquele pequeno algoritmo que foi apresentado naquele fluxograma, ele faz essa operação e dali para frente é só somar que vai dar o resultado lá na frente. Claro, você pode ter um plano B e ficar com 20 pessoas ali seletas do TOEFL acompanhando para se dar alguma melada, né, se a rejeição dela fosse maior. Inclusive o número que eu não citei, que está lá naquele primeiro slide que foi apresentado, era o percentual de rejeição de Dilma. Dilma estava com 46% de rejeição naquela última semana e a Aécio com 26%. Ninguém ganhou uma eleição com 46% de rejeição. Não ganha. Foi espetacular, Gilson. E em algum momento temos que fazer isso ao vivo para o pessoal ver como funciona a simulação, que foi feita em Washington no conclave, foi muito bem recebida. Inclusive o pessoal da CNN, você fez para eles, você fez também para o pessoal da MTN24, todo mundo ficou impressionado. Ou seja, o trabalho seu, eu acho que foi o que mais chamou a atenção de todos.
Você está entendendo? Pela plausibilidade da fraude. O do Hugo corrobora completamente o que você está fazendo, agora o do Cláudio também. Mas eu queria agora apresentar vocês ao engenheiro Franklin Lopes, porque eu vou dar áudio para ele agora. Só um segundinho, eu estou tentando, pronto. Já temos áudio, já podemos escuchá-lo, engenheiro. Então, me gostaria que você falara um pouco de você, ok? Você me ha mandado sua biografia, mas é muito extensa. Então, introduzca a la gente de Brasil, ok? Seu trabalho, e não estou logrando aqui sacar. ¿Tienes audio? Hable algo, ingeniero. Buenas tardes, amigos. Perfecto. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer compartir con ustedes ahorita. Mucho gusto. Siga. ¿Me copian? Sí, que siga. Escuchamos. Bueno, perfecto. Mucho gusto. Bueno, yo soy un ingeniero de Venezuela, del estado Táchira, que es una región fronteriza con Colombia. Entonces, bueno, es una región que ha sido la región que ha puesto más oposición al régimen. Si ustedes recuerdan, el año pasado hubo 3 meses prácticamente prácticamente una guerra se veía allá, ¿no? en San Cristóbal. Y bueno, es una región que se ha caracterizado por una lucha muy fuerte contra el régimen que impera en Venezuela. Y nosotros allá pues hemos trabajado. También en Venezuela, en Caracas, hay un grupo que es el grupo de ESDATA. Que encabeza a mi amigo Alfredo Weir. Yo le pasé al amigo Dalmo el link de ESDATA, que ellos han trabajado bastante con gente de la Universidad Simón Bolívar, de Caracas. No, incluso ya hablé mucho con Alfredo, no, usted sabe. Ok, perfecto. Y ellos hicieron la aplicación de la ley de Newcomb-Belfort, y ellos demostraron el fraude, solo que el grupo Carter pues no aceptó en aquel momento y basaron la no aceptación de la prueba en el hecho de que alguien de una universidad americana hizo una simulación de una votación, ¿verdad? Y encontró que los resultados electorales no tenían por qué ajustarse a la ley de Newcomb-Belfort. Pero posteriormente otro muchacho, me parece que de Princeton University o algo así, MIT, ajá, él demostró que producir resultados electorales con los modelos que la primera persona había hecho, pues era totalmente erróneo. Pero eso murió ahí y la gente del grupo Carter siempre ha estado apoyando al régimen de una manera directa o indirecta y ha recibido dinero también del régimen, la gente de la Fundación Carter. Entonces, para eso... Pues, de izquierda, sabemos que... exactamente. Ahora, yo no sé si vale la pena algo que muy brevemente les diga qué es lo que yo hice en el Táchira. Sí, sería interesante porque hay otro tipo de fraude, porque creo que hablamos únicamente del fraude de Smart Martin, pero hay otras formas de fraude y usted encontró una manera allá de, por lo menos, ponerle el dedo en cómo hacen eso, ¿no? Sí, por pero eso en realidad... salir del país y todo. Eso. En realidad el sistema electoral venezolano es un sistema fraudulento, es un fraude que nosotros llamamos sistémico, evolutivo, multifactorial, tiene muchas formas de fraude. Una de ellas es que la lista de los electores contiene alrededor de 4 o 5 millones de seres que no existen en la realidad. Y eso, cuando usted lo combina con el uso de las computadoras, pues produce una fuente infinita de manipulación de resultados electorales. Pero en realidad mi trabajo en el Táchira se centró
en el fraude electrónico, que es el que ejecuta Smartmatic. O sea, el que dio resultados al menos, ¿no? Aunque nosotros analizamos allá también el asunto de la lista de los electores, el REP, que llaman allá, Registro Electoral Permanente, analizamos eso, y encontramos que había un 30% de personas que no existen. Y eso es relativamente fácil de probar. Lo que pasa es que uno en Venezuela se estrella con una pared, que es la oposición, la dirección de la oposición que es financiada por el gobierno. Entonces ellos simplemente son un muro de concreto impenetrable y no se logra nada. Pero, volviendo al tema inicial, donde fuimos efectivos en el estado Táchira fue en el hecho de contener el fraude electrónico. Contener el fraude electrónico. ¿En qué consiste el fraude electrónico de Smartmatic? Que ellos imprimen unos resultados, un acta de resultados en cada mesa de votación que no coincide con lo que el elector depositó en la caja. En Venezuela, a diferencia de Brasil, se imprime el voto. Si Dalmo votó por el candidato azul, le imprime su voto, lo tiene en la mano y lo introduce en una cajita, ¿verdad? Que está al lado. De tal manera que queda una traza de papel para contrastar contra el resultado que la máquina imprime al final del acto de votación. Pero el régimen dice que lo que vale es el acta que imprime la máquina, no la caja. La caja, lo que está en la caja, el físico de los votos, solamente se usa para una auditoría aleatoria. Se escogen al azar algunas cajas en cada centro de votación y aproximadamente se supone que se deberían auditar un 25% a 30%, no recuerdo ahorita exactamente, de las cajas, boxes, las cajas donde usted colocó los votos, se deberían destapar. ¿Me oye? Urnas. Urnas, ajá, ok. Destapar, contar los votos y chequear. Ahora, esa auditoría en realidad no se hace, porque en cada centro de votación están las milicias, están las Fuerzas Armadas, están los activistas, lo que llaman los colectivos armados del gobierno, que no llevan armas en ese momento, pero que son gente de choque, y ellos sabotean la auditoría. No, se hacen muy pocas auditorías. Digamos que no se hace ni siquiera el 5% de las auditorías que hay que hacer nacionalmente. Bueno, las elecciones pasan y después de que pasan, el ejército quema las urnas, las cajas con los votos los quema. Entonces son populares en Venezuela las fotos de las Fuerzas Armadas quemando las urnas, para que ningún curioso vaya a comparar lo que está en el acta con lo que está en la urna. Entonces, por eso que a mí me preocupa cuando en Brasil ustedes insisten que la solución es imprimir el voto. Y yo creo que sí, hay que imprimirlo, pero hay que contarlo en cada mesa, hay que contarlos todos, en todas las mesas, no una auditoria aleatoria. Exatamente o que eu propus na minha proposta. Eu faço uma proposta de leitura dos votos pelo código de barra do voto físico, não da memória eletrônica. Okay. Hay que contarlos en cada sitio, perfecto. Entonces, ¿qué pasó en el Táchira? Nosotros, anecdóticamente, estuvimos un día enfrente en un centro de votación, porque ahí vivían unos amigos míos, estuvimos conversando con toda la gente que votó. Eso fue en el referéndum de 2004, referéndum revocatorio de Chávez, ¿no? En esa oportunidad. Y vimos lo que estaba aconteciendo en el ambiente. Era una fiesta de ciudadanos contra el régimen, total. Había una que otra persona que el resto estaba manifestándose. Bueno, ese día, cuando terminó el resultado de la elección, ganamos, la oposición ganó en ese centro, pero ganamos por 0.5%. Y entonces se nos metió en la cabeza que había fraude electrónico. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo se puede cometer fraude al imprimir el acta? Yo hice un enfoque muy distinto al de ustedes, no fue totalmente matemático, sino más bien un enfoque malicioso, ¿verdad? Yo dije, bueno, si quien ordena imprimir el acta, bien sea en el teclado de la máquina o remotamente,
sabe que esa máquina no se va a auditar, pues entonces puede imprimir una cosa distinta a lo que está en la caja, porque nunca se va a abrir la caja. Entonces, en una elección siguiente, nos fuimos al mismo centro de votación, activamos internamente durante todo el día y logramos impedir que el régimen sorteara qué mesas se iban a auditar, que hiciera el sorteo temprano, y obligamos a que el sorteo fuera a posteriori, después de impresa el acta, sorteo de qué mesa vamos a auditar, ¿verdad? Porque así, quien imprime no sabe cuántos votos hay en la caja. Eso además es parte del reglamento, pero del reglamento electoral, que el sorteo tiene que ser posterior a la impresión. Pero simplemente el régimen viola el orden sistemáticamente. Bueno, impedimos el sorteo previo, que nosotros llamamos el sorteo temprano, de las mesas a auditar, y entonces yo fui preso por los soldados, porque como avanzaba el tiempo y no se imprimían las actas porque no se había sorteado, y nosotros no sorteábamos porque no habían impreso las actas, a la gente que nos apoyaba. Entonces, finalmente, el ejército me hizo preso, a mí me detuvo temporalmente, hasta que algunos profesores que estaban ahí de la universidad, amigos míos, le mostraron el reglamento electoral a la autoridad militar y le dijeron, un momentico, el profesor Méndez tiene razón, el sorteo tiene que ser después de que estén impresas las actas, no antes. Entonces, el militar se quedó paralizado y me soltaron. Y no hubo sorteo sino hasta después de impresas las actas, y ganamos contundentemente el centro de votación. Entonces yo llegué a la siguiente conclusión. Una conclusión, si se quiere, simple, sencilla, no es tan complicada matemáticamente. Si ellos me van a llevar preso a mí, me van a detener, porque quiero impedir el sorteo de las mesas a auditar antes de imprimir las actas, quiere decir que están haciendo trampa. El militar ni lo sabía, porque el militar no, él simplemente cumple órdenes de un coordinador del centro de votación, del régimen, que es el que da las órdenes, de manera que en el fraude participa todo el aparato del gobierno sin saber que está haciendo fraude. Solamente hay uno, que es el coordinador, que es el que sabe cómo está manejando los hilos de la situación. A partir de ahí, logramos controlar los sorteos en las mesas de votación de la capital del estado Táchira. No pudimos hacerlo en todo el estado Táchira porque las mesas de la unidad, las autoridades de la oposición son opuestas a que se hable de fraude, de sospecha de fraude. Entonces, contra ellos, controlamos los resultados, controlamos los sorteos en el área metropolitana de San Cristóbal, utilizando la gente de un movimiento llamado Súmate, que encabezaba en esa época María Corina Machado, que ustedes la han escuchado, a ella ahorita. Sí, con la gente de María Corina logramos que en la capital del estado, que es San Cristóbal, y la zona periférica, bloqueáramos los sorteos previos, los sorteos tempranos. El resultado fue, como yo les mostré a Alma en la tabla, que en ese estado de Táchira, el salto fue violento de los resultados en la zona que controlamos. Y son datos del Consejo Electoral, datos oficiales del Estado, que tú los puedes bajar de internet. Ahí vimos cómo hubo el salto tan grande en el Táchira. Déjenme decirles que esa elección, donde eso ocurrió, era una elección en la cual Chávez estaba proponiendo una reforma que permitía la reelección indefinida del presidente. Pero para sobornar la oposición, Chávez extendió la reelección indefinida a todos los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, concejales, etcétera, etcétera. Y de esa manera logró mediatizar aún más la oposición en esa elección, porque cada quien que tenía, por ejemplo, una gobernación y era de la oposición, pues secretamente quería que ganara el gobierno, a pesar de que la oposición, la línea oficial de la oposición era no reelección, pero secretamente la gente de la oposición quería la reelección indefinida cuando le tocaba su propio cargo. De tal manera que la tendencia natural era que en las elecciones para aprobar la reelección indefinida, la oposición más bien retrocediera
en los resultados electorales, que retrocediera. ¿Por qué? Porque había complicidad de la propia oposición para aprobar la reelección indefinida. En el Táchira, a pesar de la conspiración del propio gobernador, que era de oposición, para que triunfara la reelección indefinida, nosotros en el área metropolitana de la capital del estado logramos cambiar radicalmente el resultado. Y eso es básicamente lo que muestra en la tabla que yo le mostré a Dalmo sobre el estado Táchira. Posteriormente, en abril del 2013, vino la última elección que ganó a Maduro, a Capriles, no ganó, sino que la fraudó, como dicen ustedes, la robó, ¿no? Logramos penetrar todo el estado Táchira, ya no solamente la zona metropolitana, sino todos los municipios del interior. Y oh sorpresa, ahora, la diferencia de votos de la elección de Chávez contra Capriles, que fue en octubre, en la zona metropolitana, se mantuvo alta y varió un poquito más a favor de la oposición. Pero en el interior del estado, donde por primera vez introducíamos el instructivo de evitar el sorteo temprano de las mesas, la diferencia a favor de la oposición subió 480%. O sea que estadísticamente la evidencia de que si usted efectivamente hace la auditoría y se pone duro en ese tema y evita los sorteos previos, contiene el fraude electrónico, es total, para mí, a mi criterio. Y yo soy un ingeniero mecánico que me dedico al aire acondicionado industrial, no soy un hombre de estas disciplinas matemáticas. Sin embargo, como Dalmo sabe, yo hice estudios de maestría en investigación de operaciones, Operation Research, y tengo la cultura estadística y probabilística en mi mente, la teoría de colas y la programación lineal, este tipo de cosas que me dieron una cultura de hace muchos años que no olvidé, y eso quizás me da la visión de poder ver eso, y lo probamos. Ahora nosotros tratamos de convencer al Comando Nacional de la oposición de simplemente correr el instructivo nacionalmente, porque en Venezuela es más fácil contener el fraude electrónico porque hay una impresión, hay un rastro de papel de los votos, es más fácil contenerlo. Pero a pesar de que convencimos incluso al padre de Capriles, estuvimos en la casa, en la mismísima casa del papá de Enrique Capriles Radonsky, lo convencimos, llamó al jefe del comando de campaña en varias elecciones, en 2 oportunidades, se comprometieron con nosotros, con la gente que íbamos, los grupos que íbamos a Táchira, a reproducir nuestro instructivo o algo parecido nacionalmente, y no, finalmente no se hacía. Es más, lo que dice Capriles dijo la noche antes del 14 de abril del 2013, dijo en su Twitter, dijo: señores de la oposición, señores testigos de mesa, hagan las auditorías para que vean que no hay fraude electrónico. ¿Tú me entiendes? O sea, y si a un testigo electoral, a las 11 de la noche, cuando termina la votación, usted le dice que la máquina no hace fraude, no se va a quedar hasta una hora más haciendo la auditoría de la mesa, de la caja, después que están hechas todas las actas, remitido todas las... No se va a quedar, la gente se va. Para empezar, el candidato dice que no hay fraude electrónico, y como él lo dice, no hay auditoría. Y ese es gran parte del fraude. Por supuesto, ahora han eliminado el cuaderno electrónico de votación, el cuaderno físico de votación. El cuaderno en Venezuela era una lista de electores que hay en cada urna, ¿verdad? Y cuando usted llegaba a votar, buscaban su nombre ahí, usted firmaba y coloca su huella digital que ya votó. Ahora la oposición de mentiriña, como dicen ustedes que hay allá, permitió que el régimen hiciera las elecciones primarias de la oposición, que se hicieron hace 15 días. Hace 15 días se hicieron las elecciones primarias de la oposición para escoger candidatos a diputados al Congreso. Y en esa elección primaria se eliminó el cuaderno de votación. De tal manera que
cuando el militante de oposición fue a votar, fue en un cuaderno electrónico donde se marcó que había ido a votar. En otras palabras, le hemos entregado al régimen la lista de la gente que está contra el gobierno. ¿Me comprenden? O sea, es una tradición a la gente que va y vota en unas primarias de la oposición y le está transmitiendo en directo al gobierno, al régimen, que ustedes de oposición, porque ese día no van a votar los del gobierno, solo votan los de la oposición. Y así va a ser la próxima elección en Venezuela, va a ser sin cuaderno electrónico. Claro, en la elección general del Congreso no va a haber problema porque votan todas las personas, ¿verdad? Votan de oposición y de gobierno. No sé, pero en las primarias se está entregándole al gobierno la lista de sus militantes, en un régimen como el nuestro, que mata, asesina, encarcela. ¿Ah? La sentencia de muerte. La sentencia de muerte, hecha por la oposición. El jefe de la oposición allá es un comunista que se llama Teodoro Pekov, y es lo que hace sostener al régimen. Sí, para que la gente sepa, él es el editor de un periódico que se llama Tal Cual, Ajá. y él hace de cuenta que tiene problemas con el gobierno, y esse jornal Tal Qual, esse Tal Qual, ele desde o princípio ele deu apoio muito grande ao Chaves. Agora, por questão de dinheiro também, ele caiu meio que em desgraça lá com o regime do Maduro. Okay, sí. É responsável por muitos problemas lá. Okay. Ahora, ¿qué pasa en la próxima elección? No hay cuaderno de votación. Por lo tanto, los miembros de mesa no saben cuántas personas votaron en la mesa. No sabemos cuántos votaron. Porque antes el acta tenía que contener la cantidad de electores que se podían encontrar en el cuaderno, ¿verdad? Si en esta urna votaron 400 personas, 420 personas, el acta tiene que tener un total de 400 personas, entre votos válidos, blancos y nulos. Que tiene que coincidir el total. Pero si usted elimina el cuaderno físico, y es una cuestión electrónica, las personas nuestras en la mesa no saben cuántas personas votaron. Además de eso, el 40% o el 30% del rep es falso, de tal manera que ellos pueden aumentar los votos todo lo que quieran, porque tienen de dónde sacar. Ingeniero, déjame decirle a la gente más o menos lo que usted... Porque na Venezuela, quando você vai votar, existem os regulamentos do CNE, que é diferente do Brasil aí, e eles fazem uma quase auditoria lá no ato durante as eleições. E no regulamento está lá explícito que eles podem fazer uma seleção aleatória e tem que ser prévia, okay, a impressão da ata. Okay? Só que lá eles estavam imprimindo essa ata e depois fazendo a seleção. Eles selecionavam as urnas que eles sabiam comprovaria a ata. E o que o engenheiro com o grupo dele conseguiu fazer foi reverter isso no estado de Táchira. O resultado foi uma diferença de 480% de acréscimo, okay, para a oposição. Mas a oposição na Venezuela, ela é tão ruim ou pior que a oposição brasileira. O Capriles, por exemplo, ele ganhou as eleições como o Aécio ganhou. Exatamente como o Aécio, ele foi lá, ele admitiu a vitória, ele chamou o processo de democrático, ele parabenizou o ditador Maduro, como o Aécio parabenizou a Dilma, pela expressão democrática dessas eleições fraudadas. Então existe uma conivência ali muito grande. E o pessoal confunde, porque o Capriles não é que ele seja uma pessoa, não. O Aécio eu tenho certeza que não é uma pessoa, também não, mas é a politicagem o problema. Porque é aquela conivência com o sistema, a gente tem um problema aqui. Tudo que nós fazemos é em função de estabelecer regras básicas, democráticas, para que hajam eleições limpas e honestas. Mais nada. Desde que haja uma eleição
clara, transparente, não existe a necessidade de nenhum de nós estarmos aqui falando disso. Mas no Brasil, na Venezuela, Bolívia, El Salvador, Nicarágua, Equador, Colômbia, todos esses países aí são vítimas de uma fraude. A Smartmatic, em todos eles, é a ferramenta dessa fraude. Então, para quem não conhece a história, é basicamente isso. Agora, tem uma pergunta aqui para o Gilson. Já volvemos a você, René. O Bruno Vieira Diniz, Gilson, ele está perguntando assim, ok? Se você teria dados de outras eleições para comparar a questão dos votos brancos e nulos quanto ao padrão dos mesmos entre o primeiro e o segundo turno. Okay? Ele quer saber se existem dados históricos que mostrem, okay, ou quantifiquem os votos brancos e nulos em passadas eleições. Deu para entender? Entendi. Essa é uma ótima pergunta. Lá no site onde eu busquei os dados para fazer o estudo com os números oficiais do TSE, existem as outras eleições. E eu posso pegar essas informações lá e fazer uma avaliação e mostrar essa curva de comportamento. O que acontece é que esse trabalho é um trabalho voluntário. A gente desenvolve ele à noite, leva bronca da esposa porque está se dedicando demais a um estudo patriótico, a mulher quer te mandar embora porque você não larga disso. Então, eu não tive tempo. Se eu estivesse sendo, por exemplo, alguém me contratou para trabalhar como analista de sistema e auditor desse sistema 8 horas por dia, eu poderia apresentar inúmeras informações num volume muito maior. Mas a questão é essa, é o tempo curto. Eu levei 3 dias para pegar a base de dados do TSE, primeiro e segundo turno, baixar para o computador, fazer a normatização dos dados, porque os dados lá não estão normatizados, para depois analisar os números e conferir com o que a imprensa estava colocando. E eu teria que fazer isso para todas as outras. Claro que agora demoraria um pouco mais de tempo, porque eu já tenho um modelo de dados para poder receber essas informações. Mas a questão é essa, eu não vivo disso, eu não tenho 8 horas por dia ou 10 horas por dia para me dedicar, eu preciso ganhar a vida e esse tempo, ele requeriria isso. Esse é um estudo que vale a pena ser feito, tá? Em grande escala. O que eu coloquei como parecer foi uma amostragem pequena que eu observei e que eu já observo há anos, que é o comportamento das pessoas que votam nulo e votam em branco. Faça você mesmo uma amostragem. Pegue 10 pessoas que você conhece que votaram nulo e branco e pergunte para elas se elas mudariam de opinião entre um turno e outro, e você vai observar que o que eu estou falando tem fundamento. Entendeu? Faça essa experiência, olha aí. Ó. Olha, descubra 10 pessoas que votaram nulo e branco e pergunte para elas, vem cá, você mudaria de opinião entre o primeiro turno e o segundo turno? E faça a estatística de quantos % delas mudariam de opinião. Então a questão é essa. Tem os dados lá, mas eu não tenho tempo para pesquisá-los. Eu não tive ainda, né? Agora a gente já está se preparando para hoje e tal, mas vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue. Fica estafado. Bem lembrado, e o pessoal lembra que a gente precisa de colaboração de vocês para Oslo. Levar todo mundo para lá sai caro, é importante. Eu acho que ninguém quer que o Lula, por exemplo, ganhe um prêmio Nobel da Paz. É fundamental estarmos lá nessa semana, é a semana da escolha dos ganhadores. Tem a questão da Smartmatic, que as denúncias vão continuar lá, em um outro formato. É fundamental, a imprensa de Oslo vai estar lá. E nós vamos fazer um concerto espetacular. Lá com o Lobão, com o Ciro Pessoa, e um grupo de músicos brasileiros, compositores, pessoal que está em quarteto, música de todos os tipos. A gente vai se unir em Oslo para um super concerto. Inclusive já tem a adesão de músicos da Noruega, de Oslo, que vão estar conosco. Tudo isso em função da democracia. Vai ser único isso. Não vai haver nenhum paralelo
isso vai ser transmitido dentro do pacote do pay-per-view, todo mundo que pagou o pay-per-view vai poder ver. Mas é uma mudança de paradigma, é o artivismo, que é em função da democracia, nesse caso. Olha, 6 minutos. Eu queria que todo mundo se despedisse agora. E a gente vai ter que voltar a fazer um terceiro aqui, porque esse assunto daria para... Seriam 5 horas aqui, mínimo, de hangout. Bom, deixa eu fazer então a minha colocação. Minha colocação final. Bom, eu recomendo que quem não tenha visto, esteja assistindo esse hangout, que vá lá no YouTube e veja A Fraude, estudo sobre a eleição presidencial 2014. Você vai ter lá 26 minutos de vídeo explicando isso logicamente, e aí você vai entender perfeitamente qual é a teoria que se chegou a respeito da fraude aqui no Brasil. Tá? Perfeito. Cláudio? Eu quero agradecer, Dalmo, principalmente o senhor Franklin pela presença também, e é muito importante que ele nos repassou aqui. E quero dizer também que essa semana a gente tem um trabalho normal, métier, vamos dizer assim, do dia a dia, e não pode ficar dependendo financeiramente desse trabalho. Isso aqui, para nós, é totalmente voluntário, né? Mas dentro da medida da possibilidade, e já com os dados do primeiro turno também, quero fazer essa comparação, e também aproveitando a sugestão do Hugo e do Gilson, de utilizar esse novo congelou. Dos números, 21, né? Então essa semana também eu me coloco à disposição. Perfeito. Eu montei o meu vídeo, está lá no YouTube também, e espero que o pessoal veja e opine, goste, e também questione também, porque afinal de contas é em cima do questionamento que nós vamos construir isso. Perfeito. Ingeniero, como quedou muito largo hoje, la semana entrante tenemos que hacer un otro, ¿sí? Pero por hoy que usted se despida de la gente y marcamos algo para el próximo sábado posiblemente. ¿Se refiere a mí o a...? Sí, a usted. Ok. Para despedirse de la gente, que ya quedó muy largo el hangout. Ok. Bueno, muy agradecido, Dalmo, por haberme invitado a esta reunión y un placer haber conocido a los amigos. Ya yo los había visto todos estos días en el hangout, pero como observador solamente, no había participado, pero los había visto conversar y me parecieron muy interesantes los trabajos, y muy bueno, y esto hay que unirlo, América Latina tiene que unirse porque la cadena que los comunistas han colocado en Latinoamérica se llama el sistema de votaciones. Nada. Hay que romper el sistema de votaciones. Correto. Gracias, y un placer. Muy bueno. Um saludo a todos. Contigo, você tem a última palavra. Perfeito. Num seleto grupo como esse, é uma honraria da qual eu não sou merecedor, tá? Mas muito obrigado aos nossos amigos todos. Franklin, muito gusto. Muchas gracias por tu participação acá com nós. Vamos falar muito, eu creio. E, Dalmo, eu penso que o Franklin falou aí a chave, né? Tem lá, quando a gente lê lá o Manifesto Comunista, né? Porque a gente tem que ler tudo, né? Tá lá uma frasezinha dizendo assim: proletários do mundo, univos. O Franklin acabou de nos dar a senha, né? Que agora a coisa ficou diferente. Internautas do mundo, univos. Né? Vamos estabelecer uma democracia verdadeira, o tempo todo mundo opinando. Essa é a primeira questão. E impedir que aconteça essas coisas aí em eleições, né? Sobre o nosso cenário local, quer dizer, especificamente da eleição do Brasil, embora o exame de DNA ele seja uma prova quase que absoluta, eu não posso entrar na tua casa, né, do Dalmo, ou do Cláudio, ou do Franklin, né, ou do Gilson, e dizer, daqui que eu quero fazer um exame de DNA. Tem que existir motivos. Quer dizer, tem que existir um caso. E no nosso caso, no Brasil, nós temos um caso. Né? São várias informações que vêm de vários lugares diferentes, começando pela Smartmatic, pela Diebold, pelo problema do Inserator,
pelos problemas da campanha eleitoral agora, dos pagamentos, das doações, tudo mais que está acontecendo, e esses levantamentos estatísticos corroboram a necessidade de fazer um estudo aprofundado. Então, nós temos um caso. A questão é que nível de seriedade que isso vai ser, né, dado pela sociedade brasileira. E a gente gostaria muito, assim, que a nossa oposição no Brasil, que tem esse comportamento, parece que não se assimilou ainda muito bem como oposição, assim como o contrário, né? A gente vê lá o caderno de teses do PT, eles são oposição, aquilo ali é um caderno de oposição, né? Mas eles são o governo. Então, assim, essa definição de um papel de oposição passaria, ao meu ver, num primeiro momento, em vez de ficar nesse nhenhenhé, de ficar batendo boca e discutindo, tomar uma medida concreta que é montar uma central para fazer uma análise matemática, probatória e documental do que aconteceu na eleição. Juntar essas forças, né? Nós temos que tentar convencer essas pessoas aí, de todos os partidos, quer dizer, montar uma frente extra-partidária, talvez até extra-parlamentar, e montar uma central para fazer um estudo sério disso, né? Porque o Cláudio vai lá e faz abnegadamente no seu horário de folga, né? Assim como o Gilson faz a mesma coisa, assim como o nosso caso aqui, todos nós temos outras profissões. E o teu próprio caso também, né, Dal? Então, quem sabe a gente consegue convencer esse pessoal, dizer, olha, vamos, né, o nhenhenhé do Congresso de ficar batendo boca um com o outro e ver quem ganha mais cargo ali nas estatais, vamos fazer uma coisa séria, vamos questionar essa eleição de um jeito sério e para valer, porque dá tempo ainda, né? Dá tempo. Nós estamos em junho, com um trabalho aí, ó, de 90 dias, se montar um comitê, enfim, eu acho que assim, ó, se faz isso, acho que todo mundo faria muita coisa voluntariamente, nós teríamos muita gente disposta a colaborar, e seria assim, ó, só o custo suficiente para ter uma estrutura para fazer isso. Eu acho que não é pedir muito, né, para a nossa oposição, né, que nós consigamos alinhar isso. Quem sabe disso sai um resultado concreto. E claro, e como eu já disse antes, se a gente fizer um estudo detalhado, minucioso, mergulhar nesses números em todos os aspectos, mergulhar nos documentos, olhar as provas, e tiver tudo certo, tudo bem, é melhor para todo mundo. Né? Para quem ganha e para quem perde, ter a certeza do resultado é uma garantia. Mas eu acredito que não deva ser isso que vai acontecer. E nós temos que tirar isso a limpo, né? Não podemos viver aí mais 20, 30 anos na história e lá na frente, né, os nossos filhos, nossos netos, e puxa vida, uma eleição fraudada, até hoje em dúvida, até hoje nós temos dúvida, né? Porque essa dúvida vai durar muito. Né? Se a gente não esclarecer isso... Isso vai acabar e o segredo é as eleições. Eu só queria complementar dizendo que... cadê eu? Sumi? Eu só queria complementar dizendo que o tsunami jurídico já deu resultado. Eu sei, e essa informação ela foi passada a mim recentemente, que a Smartmatic, originalmente, ela havia recebido 48 horas, okay, para apresentar uma defesa. Ela não fez isso, ela pediu 15 dias mais, e esses 15 dias passaram, e ela não apresentou nada ao juiz. Então, se existe uma comprovação de culpa, aí já é um indício grande disso. Então, eu acredito que o caminho vai ser esse. Nós já vamos neutralizar a Smartmatic no Brasil. É um trabalho fabuloso. Isso tudo começou lá em Washington, com o Fernando Costa, advogado, que esteve lá com a gente. Você lembra, Gilson? A gente lá naquela... Está entendendo? Depois, com o Matheus Faria, que fez um trabalho espetacular, porque o motor disso foi o Matheus Faria. E o trabalho que foi feito já tem esse resultado positivo. Então, a Smartmatic no Brasil ela já vai ser eliminada da equação. Só que não termina aí. Nós temos que exigir que o TSE tem uma outra forma de agir, não pode ser vertical como eles não podem ser réu e júri ao mesmo tempo, é um absurdo. E temos que voltar ao voto de papel até prova em contrário. Mesmo que exista a possibilidade de fraude no voto de papel,
mas pelo menos temos algum comprovante que pode ser contado. O importante aí também, Dalmo, independente da geração de urna, ou do voto de papel, ou a utilização do equipamento, é o processo, o desenho do processo. O processo é cheio de rupturas e problemas. Se você tiver um processo íntegro, do começo ao fim, você não tem como fazer a fraude. Coisa O que acontece hoje são as rupturas do processo. Coisa que não temos. Mas isso aí vai ficar para um próximo Hangout, porque já são mais de 2 horas de Hangout. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. E a gente marca outro para o DNA da fraude 3. Tá pior que o rock. Né? Mas obrigado, gente. Bom sábado, bom domingo. Um abraço. Um abraço. Hasta luego. Tchau, tchau.